Boa tarde a todos e a todas. Na semana passada, nós comentamos a respeito do conceito de Haibun, né, o diário de viagem japonês, né, tradicional. O diário era um gênero literário muito popular no Japão, no século XVII, assim como o romance é nos dias de hoje. Depois de abordarmos o conceito, nós lemos dois diários de viagem curtos, né, de Basho. Hoje vamos ler alguns trechos do diário mais longo, né, e principal de Basho, intitulado Sendas Joku, né, na versão do Otávio Paz. O Alberto Marcicano preferiu dar o título de Trilha Estreita ao Confim, o que não deixa de ser uma redundância, né? Já que uma trilha larga, acredito que deixaria de ser uma trilha. Então, uma trilha estreita, acredito que é um pouco de exagero do Marcicano. Mas vamos lá. Vamos ler alguns trechos do Sendas Joku. Aliás, esse livro, essa edição, né, da Roswitha Kemp, ela é antecedida por dois ensaios de Otávio Paz a respeito do Haikai e de Basho. São ensaios preciosos que se encontram também no livro Signos em Rotação, publicado pela editora Perspectiva, que reúne vários ensaios do Otávio Paz, e que é um livro fascinante, né? Trata de Mallarmé, de Fernando Pessoa, de Breton, do surrealismo, de Basho e vários outros temas. Muito bem. Vamos iniciar a leitura. Sendas Joku. Os meses e os dias são viajantes da eternidade. O ano que se vai e o que vem também são viajantes. Para aqueles que deixam flutuar suas vidas a bordo dos barcos ou envelhecem conduzindo cavalos, todos os dias são viagem e sua casa mesma é viagem. Entre os antigos, muitos morreram em plena rota. A mim mesmo, já há muito tempo, como giro de nuvem arrastada pelo vento, agitavam-se em mim pensamentos de perambulação. Uma breve pausa. Viagem, em japonês, se diz tabi. E nós podemos entender a viagem, no caso de Basho, tanto no sentido literal quanto no sentido metafórico. Ambos são complementares, inclusive. Sim, Basho foi um viajante que percorreu o Japão de norte a sul para visitar lugares conhecidos, né, por sua beleza. Agora, viagem também é uma metáfora para a ideia de impermanência, que é um princípio básico, né, na filosofia budista. Essa ideia de um contínuo deslocamento, dessa contínua mudança, se relaciona, né, com a ideia de que todas as coisas no mundo dos fenômenos são efêmeras. Daí a frase viajantes da eternidade, uma vez que todos esses fenômenos mutáveis, temporários, finitos, fazem parte do grande jogo, né, da eternidade. Vamos prosseguir. Depois de ter percorrido a costa durante o outono passado, voltei à minha choça às margens do rio e varri suas teias de aranha. Basho vivia como um eremita nessa época.
Ali me surpreendeu o término do ano. Então me veio vontade de atravessar o trecho de Shirakawa e chegar a Oku, quando a névoa cobre o céu e campos. Tudo o que eu via me convidava à viagem. Tão possuído estava pelos deuses que nada podia dominar meus pensamentos. Os espíritos do caminho me faziam sinais e não podia fixar minha mente, nem podia me ocupar de nada. Quando Basho fala em deuses e em espíritos do caminho, ele se refere aos kamis do shintoísmo. Diferente do budismo, que é uma religião agnóstica, né, em que não existe uma divindade, o shintoísmo é algo muito próximo àquilo que no Ocidente é chamado de panteísmo. E também se aproxima muito das crenças africanas, né, iorubás, dos orixás, né, da Umbanda e do Candomblé. Os camis são deuses que estão presentes nas montanhas, nos lagos, nos rios, nas florestas, em todos os elementos da natureza. Nós próprios podemos nos tornar camis, se seguirmos um caminho, né, de purificação espiritual, eliminarmos os nossos vícios, estimularmos as nossas virtudes, nos colocarmos no caminho dos deuses, nós próprios podemos nos tornar camis. Segundo a tradição, o próprio Basho se tornou um kami, do mesmo modo que nas crenças iorubás nós temos Yansan como a deusa dos ventos e das tempestades, Oxóssi, né, o senhor dos bosques, das matas, das florestas, Oxum, a senhora das águas, dos rios, lagos e cachoeiras de água doce, Iemanjá, a senhora das águas salgadas. Os kamis, né, também são responsáveis por esses elementos, né, no pensamento japonês. Prosseguindo. Remendei minhas calças rotas, troquei as tiras de meu chapéu de palha e untei minhas pernas para fortalecê-las. A ideia da lua na ilha de Matsushima preenchia todas as minhas horas. Cedi minha cabana e fui embora para a casa de Sampu para esperar aí o dia da saída. Essas viagens de Basho também nos fazem pensar nas viagens dos poetas beats norte-americanos. Por exemplo, na narrativa On the Road, né, Pé na Estrada, do Jack Kerouac, e tanto Jack Kerouac quanto Allen Ginsberg, Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti e os outros membros, né, do grupo Beat tinham pleno conhecimento do Haikai, da tradição literária japonesa, do Zen budismo. Então, essas viagens malucas, né, que eles faziam podem ter sido inspiradas nos percursos de Basho. Em um dos esteios de minha choça, pendurei um poema de 8 estrofes. A primeira dizia assim: outros agora em minha choça, amanhã casa de bonecas. O que também é um poema que nós podemos relacionar com a ideia de impermanência. Partida. Saímos no dia 27 do 3º mês. O céu da alvorada, envolto em vapores, a lua em minguante e já sem brilho,
via-se vagamente o Monte Fuji. Isso é quase uma pintura, né? Lembra muito aquelas gravuras coloridas japonesas, conhecidas como ukiyo-e, ou imagens do mundo flutuante. A imagem dos ramos das cerejeiras em flor de Ueno e Yanaka me entristeceu e perguntei se alguma vez voltaria a vê-los. Desde a noite anterior, meus amigos se haviam reunido em casa de Sampu para acompanhar-me no curto trecho da viagem que faria por água. Quase desembarcamos no lugar chamado Senju. Pensei nos 3.000 ri de viagem que me aguardavam e meu coração se oprimiu. 3.000 ri é uma medida de distância, assim como nós falamos em quilômetros. Interessante notar que nessas viagens, Basho tanto fazia trajetos a pé, quanto a cavalo ou a bordo de barcos. Quando desembarcamos no lugar chamado Senju, né, pensei nos 3.000 ri de viagem que me aguardavam e meu coração se oprimiu. Enquanto via o caminho que talvez ia nos separar para sempre nesta existência irreal, chorei lágrimas de adeus. Vai-se a primavera, queixas de pássaros, lágrimas nos olhos dos peixes. Eu prefiro a tradução do Paulo Leminski, que não é tão literal, mas é mais poética. Primavera, não nos deixe, pássaros choram, lágrimas no olho do peixe. Pensem na alta precisão, né, dessa imagem de uma lágrima no olho de um peixe. Nem sei se um peixe é capaz de chorar, mas essa imagem é quase um plano, né, cinematográfico, né, um plano detalhe, algo muito refinado. E quando ele fala em mundo irreal, vamos pensar novamente no budismo, que considerava esse mundo, né, dos fenômenos algo próximo ao conceito indiano de Maya, ilusão, sendo que a única realidade seria o vazio, né, o shunyata, ou a mente búdica, né, ou a mente original. Assim como nós podemos nos tornar kamis, segundo o shintoísmo, nós também somos Budas em potencial, né, segundo o budismo. Só precisamos descobrir a nossa natureza búdica. Este poema foi o primeiro de minha viagem. Pareceu-me que eu não avançava ao caminhar. Tampouco as pessoas que tinham ido se despedir de mim se afastavam, como se não quisessem se mover até me ver desaparecer. A pousada de Soka. Sem muitas cavilações, decidi, no segundo ano da era de Genroku, ou seja, em 1689, a história japonesa é dividida em períodos, como o período Muromachi, período Genroku, período Tokugawa, e assim por diante. Então, decidi, no segundo ano da era de Genroku, empreender minha longa peregrinação por terras de Oou. Amedrontava-me pensar que, pelas dificuldades da viagem, minhas rugas, né, se multiplicariam em lugares tão distantes e tão conhecidos de ouvir falar, ainda que nunca vistos. Porém, a violência em si do desejo de vê-los dissipava essa ideia e me dizia: hei de regressar vivo.
Nesse dia, cheguei à pousada de Soca. Doíam-me os ossos, moídos pelo peso da carga que suportavam. Para viajar, deveria bastar-nos somente nosso corpo. Porém, as noites reclamam um abrigo, a chuva, uma capa, o banho, uma roupa limpa, o pensamento, tinta e pincéis, e os presentes que não se pode recusar. As dádivas estorvam os viajantes. Estorvam mesmo. Eu lembro de, uma breve digressão, né? Eu participei de um festival, né, em Santo Domingo, na República Dominicana, há uns 10 anos atrás, junto com a poeta mexicana Coral Bracho, né, o dominicano Leon Félix Batista, e vários outros poetas interessantes. E eu recebi um presente, né, de grego, de um poeta dominicano, que resolveu me presentear com a sua obra completa, que era um único volume, que deveria ter umas 1.200 páginas. A minha mala já estava bem pesada, né? Então, eu folheei o livro, né? Avaliei os poemas, né? Não era uma coisa assim muito do meu gosto. Então, eu resolvi esquecer, né, o livro no hotel. Aí cheguei em São Paulo, e não sei como, né, chegou aos ouvidos, né, desse poeta que o livro ficara no hotel. Aí ele fez a segunda gentileza, né, de me reenviar aquele calhamaço de 1.200 páginas pelo correio. Aí eu não tive como fugir do presente. Mas vamos prosseguir. Muro no Yashima. Visitamos o santuário de Muro no Yashima. Sora, meu companheiro, disse-me que a deusa deste santuário se chama Konohana Sakuyahime, ou Senhora das Árvores Floridas, e que é a mesma do Monte Fuji. Ela é a mãe do príncipe Ikorodeme no Mikoto. Para dar à luz, se encerrou em uma casa de taipa e tocou fogo em si mesma. Por isso, o santuário se chama Muro no Yashima, que quer dizer forno de Yashima. Assim se explica o costume de mencionar a fumaça nos poemas que têm por tema este lugar. Também se conserva uma tradição que proíbe comer os peixes chamados konoshiro. Bom, nós temos algumas notas sobre essas referências. Ikorodeme no Mikoto é o nome do primeiro imperador antes de sua ascensão ao trono. Segundo o relato mitológico, Nihon Shoki, primeira cronologia do Japão, a grande deusa do sol, Amaterasu, envia seu neto, o príncipe Ninigi, para governar as ilhas japonesas. Ninigi contrai matrimônio com a princesa Konobana Sakuya, e esta concebe na mesma noite da boda. O príncipe duvida da legitimidade do filho. A princesa se encerra em uma cova de taipa e ateia fogo em si mesma. Se o ser que vai nascer não é filho de Ninigi, ela se incendiará. Se é, nem o fogo poderá lhe fazer dano. Assim nasceu o príncipe Ikorodeme, que significa nascido do fogo ou visível pelo fogo.
No poema épico indiano Ramayana, há uma história semelhante. A princesa Sita foi raptada por um rei demoníaco chamado Ravana. E durante 12 anos, ela ficou prisioneira na corte desse rei. E por mais que ele tentasse se aproximar dela, ela sempre o rejeitava. E o príncipe Rama, que é uma encarnação de Krishna, ou Vishnu, inicia uma guerra contra Ravana. E ele recruta para o seu exército, inclusive macacos, ursos e outros animais da floresta. Daí que surge o deus macaco, Hanuman. Depois que Rama é vitorioso na batalha e derrota Ravana, ele liberta Sita. Porém, ele duvida que Sita tenha se mantido fiel ao longo de 12 anos e a rejeita. Então, Sita, para mostrar a sua fidelidade, ela se atira às chamas. Porém, o deus do fogo, Agni, se recusa a queimar Sita. E o próprio deus Agni, personificado, sai das chamas e conduz Sita e a entrega até Rama. Bom, há uma outra referência, né, a respeito de um peixe. No século VII, ao ser descoberta uma conspiração contra o imperador, se desterra o príncipe Arima para Shimotsuke. Ali, ele se enamora da filha de um homem rico, prometida já ao governador do lugar. O príncipe visita a jovem com frequência, até o dia em que se descobre que a jovem está grávida. Enquanto isso, o governador apressa o pai para que se leve a cabo o casamento. O rico não encontra outra escusa senão dizer ao prometido que a jovem morreu repentinamente. Para consumar o engano, colocam em um ataúde, em lugar do corpo da moça, um peixe, que, ao ser queimado, desprende um cheiro parecido ao que se desprende do corpo humano ao ser incinerado. Desde então, a este tipo de peixe se dá o nome de konoshiro, que quer dizer em lugar do filho. Eu não sei se vocês têm trabalhado na criação de diários de viagem. Eu sei que a Cláudia já começou e espero que ela continue trabalhando nesse projeto e um dia apareça nas oficinas para mostrar a nós, né, a evolução do trabalho. Eu tenho, né, um Raibon já publicado, né, o Caminhos do Rio Vermelho, e para aqueles que pretendem se aventurar nesse tipo de texto, eu sugiro que vocês também tragam lendas locais, né, para enriquecer as histórias. O Rio Grande do Sul, eu sei que tem um rico folclore, né, que a Cláudia vai ter plena habilidade, né, e capacidade para desenvolver. Não sei como anda o folclore de Brasília, além do folclore político, né? Porém, vocês também podem investigar, né? Jorge, Noélia, de repente tribos indígenas, né? Do Distrito Federal, né? Tenham histórias interessantes que vocês possam aproveitar. Nico. No dia 30, nos hospedamos em uma pousada situada no Monte Nico. O dono da pousada me disse que se chamava Gozaemon e que, por sua retidão, as pessoas o chamavam de Gozaemon do Buda.
repousem sossegados esta noite, disse-nos, ainda que seu travesseiro seja um molho de capim. Perguntando para mim mesmo por que Buda tinha reencarnado neste mundo de pó e pecado para ajudar a tão pobres peregrinos como nós, me dediquei a observar a conduta do hospedeiro. Ainda que ignorante e tosco, era de ânimo forte. Um desses a que se aplica o, abre aspas, forte, resoluto, genuíno. Um homem assim está perto da virtude. Aqui é uma citação de Confúcio. Na verdade, sua maneira de ser, um homem de bem, era admirável. Como já falamos antes, a intertextualidade está presente em vários momentos nos textos de Basho. No dia 1º do 4º mês, rezamos no templo da montanha sagrada. Antigamente, a montanha se chamava Futara, mas o grande mestre Kukai, ao fundar o templo, mudou seu nome pelo de Nikko, que quer dizer luz do sol. O grande sacerdote adivinhou o que ocorreria 1000 anos depois, pois agora a luz desta montanha resplandece no céu. Seus benefícios descem sobre todos os horizontes e os 4 estados vivem pacificamente sob seu esplendor. A discrição me faz deixar o tema. Agora, um haiku de Basho. Olhar, admirar, folhas verdes, folhas nascendo entre a luz solar. A névoa envolvia um monte cabeleira negra, e a neve não perdia ainda sua brancura. Sora escreveu este poema. Rapado, chego a ti, cabelos negros, mudança de hábito. Por que rapado? Porque Sora se ordenou monge budista. Então, ele raspou todo o cabelo. E assim, careca, ele chega, né, ao monte Cabeleira Negra. Mudança de hábito quer dizer justamente essa mudança de roupa, né? Ele deixa de se vestir como antes e passa a usar o traje negro dos monges zen budistas. Inclusive, aqui há uma curiosa aproximação imagética entre a cabeleira negra e este hábito negro que fica implícito no texto. Do mesmo modo que vocês podem incorporar aos seus diários lendas, né, do folclore local, vocês também podem pesquisar nomes curiosos, né, de cidades, de rios, de montanhas, assim como esse Monte Cabeleira Negra, provavelmente, né, em Brasília, na cidade da Cláudia, também há lugares com nomes curiosos, né, que vocês podem usar. Sora é da família Kawai, e seu nome de nascimento é Sogoro. Vive agora perto da minha casa, sob as folhas de Basho, e me ajuda nos afazeres diários. Basho, literalmente, quer dizer bananeira, que era a árvore favorita do poeta, e que, assim, usou essa palavra como pseudônimo. Desejando ver os panoramas de Matsushima e Kasagata, decidiu acompanhar-me e, assim, me prestar auxílio nas dificuldades da viagem. Na madrugada do dia da partida, enfeitou seu crânio, trocando sua roupa pela negra dos peregrinos budistas e mudou a escrita de seu nome por outra de caracteres religiosos. No Zen budismo, há uma espécie de cerimônia, né, de iniciação, em que você aceita os preceitos budistas e recebe um nome budista, né?
Mesmo no Brasil, né, em todos os países ocidentais, os leigos que decidem obter essa ordenação, eles recebem um nome em japonês. Né? Eu pretendo receber essa ordenação leiga, talvez ainda neste ano. Estes detalhes explicam o significado de seu poema. As palavras com que alude a sua mudança de hábito dizem muito sobre seu templo. Na montanha, a mais de 20 chos de altura, aqui também, né, é uma unidade de medida, há uma cascata. Do pico de uma reentrância, a água se despenca e cai em um abismo verde de 1000 rochas. Penetrei na reentrância, uma pequena caverna, e de trás eu a vi precipitar-se no vazio. Compreende por que a chamam cascata vista de costas. Agora um haiku. Cascata, ermida, devoções de estio por um instante. Uma curiosidade, ainda hoje, né, no Japão, como eu já mencionei na aula passada, é comum as pessoas viajarem até lugares distantes para verem templos, montanhas, lagos, né, cerejeiras, famosos por sua beleza. Quando o meu sensei de Kenjutsu, né, o sensei Rubens Espinosa, viajou para o Japão, ele resolveu visitar o templo Zen mais antigo do Japão. Ele foi lá junto com o sensei Yamato, que foi o seu próprio mestre, né, de Kenjutsu, e o seu senpai, né, o seu colega mais velho, Wilson Michizuki. Eles entraram, né, no templo, e para chegar até o templo, era necessário subir uma montanha. Essa montanha tinha um trecho, né, com uma escadaria de pedra, de modo que você podia subir, né, por essa escadaria até chegar ao templo. Aí visitou o templo e pensou que depois era só fazer o caminho de volta, né? Mas aí o sensei Yamato disse, não, agora nós vamos visitar um templo shintoísta, que fica mais alto ainda na montanha, quase no pico. Dizem, né, que nesse templo você consegue ver Deus. Aí, tudo bem, né? Vamos subir mais alguns degraus de pedra. E após algumas horas, né, subindo a escadaria, ou valendo-se de cordas, né, para chegar até o alto da montanha, finalmente eles chegaram a esse templo shintoísta, e o meu sensei estava curioso, né? Bom, agora nós vamos ver Deus. Aí eles entram no templo. E o que há nesse templo? Um espelho. O Deus que há para ser visto está em você mesmo. É o seu caminho interno, né? Esse caminho que você precisa desenvolver, né? Seguindo o caminho espiritual. Bem, vamos pular alguns trechos, não dá para ler o diário todo. A pedra que mata. Próximo a Kurobane, encontra-se a pedra que mata. Como se decidisse ir vê-la, o administrador do senhorio me emprestou um cavalo e um palafreneiro. Durante o trajeto, aquele homem de aparência rude me pediu que compusesse um poema. Surpreendeu-me tanta finura e escrevi o seguinte: a cavalo no campo, e súbito detido o rouxinol.
Esse eu acho um dos mais belos haikais de Basho. A cavalo no campo e súbito detido o rouxinol. Detrás da montanha, junto ao manancial de águas termais, acha-se a pedra que mata. O veneno que destila continua sendo de tal modo ativo que não se pode distinguir a cor das areias em que se assenta, tão espessa é a capa formada pelas abelhas e borboletas que caem mortas, mal a roçam. Nessa pedra, nela estaria uma bruxa, né? Segundo a tradição local. A pousada do rio Suga. Com ânimo indiferente, passamos o rio Abucuma. À esquerda, os cumes de Aizu. À direita, os casarios de Iwaki, Soma e Miharu. Ao longe, as cadeias de montanhas que dividem Hitachi de Shimosuke. Bordeamos a Lagoa dos Reflexos. Que ótimo nome, Lagoa dos Reflexos. Como o dia estava nublado, nada se refletia nela. Na pousada do rio Suga, visitamos certo Tokio, que nos deteve 4 ou 5 dias. A primeira coisa que fez ao ver-me foi perguntar-me como atravessou a passagem de Shirakawa. Na verdade, estava desassossegado por viagem tão longa e o corpo tão cansado como o espírito. E, além disso, com a riqueza da paisagem e tantas lembranças do passado a me perturbarem e me impedirem de ter a paz necessária para a concentração. E, no entanto, 2 pontos. Ao plantar o arroz, cantam. Primeiro encontro com a poesia. Esse haikai eu acho muito interessante por 2 motivos. Primeiro, por fazer uma referência ao mundo do trabalho, o que era algo raro, né, na poesia, seja da antiguidade, né, seja da Idade Média, tanto no Ocidente quanto no Oriente, porque a poesia, durante muito tempo, foi uma atividade aristocrática, né? Então, um poeta de origem nobre, mesmo um poeta de origem samurai, como Basho, dificilmente iria prestar atenção aos trabalhadores. Além disso, Basho escreve: ao plantar o arroz, cantam. Primeiro encontro com a poesia. Aqui nós também podemos ter uma possível indicação de que a poesia japonesa nasce do canto, assim como aconteceu na Europa, tanto na Grécia Antiga, quanto mais tarde, né, na Europa feudal. Muitas formas poéticas, né, e muitas composições nasceram para serem cantadas, uma vez que não havia a imprensa, e não havia possibilidade de se publicar livros. Bem, eu vou ler até aqui do Diário de Basho, mas vamos fazer uma reflexão contemporânea. Na época de Basho, século XVII, embora houvesse cidades, né, bem urbanizadas, como Tóquio, Kyoto, boa parte do Japão era agrícola. O Japão era um país que dependia muito da atividade agrícola, né, pesqueira e comercial. Daí todas essas referências à natureza. E os próprios roteiros de viagem, né, de Basho eram roteiros a regiões rurais. Nós vivemos em cidades. Então, como seria hoje escrever um haibun morando em São Paulo, em Brasília, em Sorocaba, enfim, em qualquer centro urbano? Fica o desafio.
no caso do meu Haibum, eu o escrevi em Salvador, que é uma cidade, né? Mas que tem muito da cultura, né? Africana, muitas belezas naturais, né? Um rico folclore, enfim, vários elementos que tornam mais fácil, entre aspas, a criação de um diário de viagem. Talvez seja extremamente difícil, ou dizendo de outro modo, talvez seja mais desafiador escrever um diário de viagem ambientado em São Paulo, por exemplo, ou em Brasília, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer centro urbano. No entanto, mesmo nos grandes centros, nós temos histórias, nós temos folclores, nós temos nomes curiosos, lendas urbanas e uma série de coisas que nós podemos trabalhar nos nossos haibuns. Bem, para finalizarmos a aula de hoje, eu pensei em lermos alguns haikais da antologia do Paulo Franchetti. Um poema de Issa, discípulo de Basho. Chuva de primavera. Uma criança ensina o gato a dançar. Issa é conhecido por um haikai mais emotivo, em que aparecem com frequência as crianças, os animais e coisas simples, né, do cotidiano. Essa cena retratada aqui, eu já vi na minha própria casa. A Bibi, por exemplo, brincando com a gata, né, com a Lilith, segurando as patinhas dianteiras dela, como se estivesse ensinando, né, a gatinha a caminhar ou a dançar. Então, uma simples experiência cotidiana, né, se transformou num poema de alto impacto. Vamos ler mais alguns. Agora de Basho. No perfume das flores de ameixa, o sol de súbito surge. O caminho da montanha. Nós já falamos várias vezes que no haikai não pode estar ausente alguma ação, algum movimento, nem que seja o nascer do sol. Apenas os bastões dos peregrinos se movem através do campo de verão. Aqui, se nós estivéssemos assistindo a um filme, seria talvez um plano detalhe, em que a câmera, né, se aproxima dos bastões dos peregrinos, que também não deixa de ser uma metonímia, né? Uma vez que os bastões estão representando, né, os peregrinos em si. À sombra do arvoredo, alguém canta sozinho a canção do plantio do arroz. De novo aqui, a imagem de uma atividade, né, rural, né, de um trabalho de plantio de arroz, em que aparece o canto, aquilo que os norte-americanos chamam de work songs, né, canções do trabalho. No orvalho da manhã, sujo e fresco, o melão enlameado. É um haikai que eu acho de extrema beleza. Quando começo a matar moscas, invade-me o desejo de acabar com todas elas. Um poema de Seibi, um poeta que não tinha muito espírito zen budista.
Quando criança, eu tinha esse hábito, né, de matar moscas com jornal, eu achava algo divertido. E isso me lembra também uma ocasião em que eu estive hospedado em Nova Gokula, um hotel fazenda em Pindamonhangaba, né, do movimento Hare Krishna, em que eu estava comentando, né, com um dos monges sobre a presença de insetos, né? Aí ele falou para mim, né, de um modo bem explícito: sabe o que eu faço? Eu pego um chinelo e mato. Ou seja, a compaixão não é uma característica de todas as pessoas que se tornam monges ou sacerdotes. Um corvo pousado num ramo seco, entardecer de outono, baixou. Aqui parece um plano detalhe em um filme de Hitchcock, né? Como os pássaros. Outro de meus haikais favoritos. Em solidão, como a minha comida e sopra o vento de outono. Um poema de Issa, que corresponde bem àqueles conceitos, né, de wabi, sabi, que nós já estudamos, e que se referem à solidão. Montanhas de outono, aqui e ali, fios de fumaça, um poema de Gyodai. Primeiras neves, meu maior tesouro, este velho pinico, poema de Issa. Como nós já comentamos, o Japão é um país em que as 4 estações são muito bem definidas, e o inverno é rigoroso, né? Cai neve, não havia banheiros, né? Tal como nós conhecemos hoje. O banheiro tradicional japonês é um buraco no chão, em que você precisa ficar de cócoras, né, para satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Esse buraco, né, no meio do chão poderia estar numa casinha à parte, né, como um banheiro, né, separado da residência. Agora, debaixo de neve, se você tem um pinico em casa, muito mais confortável. O apanhador de nabos mostra o caminho com um nabo, um outro poema de Issa. E para finalizarmos, vamos ler alguns poemas de Buzon, outro discípulo de Basho, que além de poeta, era pintor. Quando a lua se move para o oeste, a sombra das flores caminha para leste. Bom, vou ler o poema seguinte do Issa, que também é muito belo. Cerejeiras do anoitecer, hoje também já é outrora. Esse é um haikai logopaico, né? Inclusive. Agora mais uns 2 poemas. Partem os barcos, como ficam distantes os dias de outono. Entardecer de outono, ainda mais solitário do que no ano passado. Todos eles de Buzon. E ainda de Buzon, as libélulas, a cor destes muros. Que saudade da terra natal. E para terminar, mais 2 poemas. Cortando arroz, o sol de outono brilha no capim.
Este é quase um quadro, né, feito com palavras. E um último poema de Jossô, A Voz dos Lobos uivando em conjunto, Noite de Neve. Muito bem, e assim terminamos a aula de hoje. Na semana que vem, vamos ler alguns haikais de Shiki, que criou o termo haiku e é considerado aquele poeta que sistematizou o haiku, tal como nós conhecemos hoje, como um gênero poético independente da religião e da filosofia, ou seja, como literatura. E vamos falar também de Nenpuku Sato, um poeta discípulo de Kiyoshi, que foi discípulo de Shiki, e que introduziu o haikai no Brasil, escrevendo em japonês, mas sobre temas brasileiros. Nenpuku Sato também criou os primeiros cursos de haikai no Brasil, para membros da comunidade japonesa, criou um jornal dedicado ao haikai, e a partir da lição de Nenpuku Sato, surge o Grêmio Haikai IP, liderado por Goga Matsuda, um velhinho japonês que falava português, embora não fosse tão fluente, mas ele entendia bem o idioma, traduziu alguns haikais de Basho para o português e, sobretudo, ele criou esse grupo de poetas que se dedicou a escrever haikais conforme o modelo tradicional de Shiki. O Grêmio Haikai IP existe até os dias de hoje, né, liderado por uma ótima poeta chamada Teruko Oda. Também vamos ler alguns poemas dela. Então, por hoje, ficamos por aqui. Agradeço a todos e a todas, e até o nosso próximo encontro.